paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos aqui iniciar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, no programa Expressão do Saber na EBD, estudando nesse terceiro trimestre de 2017, a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. A lição de número 2, nós vamos tratar sobre um único Deus verdadeiro e a criação. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, e também no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, como você aí observa muito bem. Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. O texto áudio nos traz a informação no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 29, diz assim, como está escrito aí: e Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 29. A verdade prática: cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, essa é a verdade prática. O objetivo geral dessa lição: mostrar que cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí os objetivos específicos da lição, dessa segunda lição: um único Deus verdadeiro e a criação. Reconhecer que há somente um único Deus verdadeiro. Explicar porque o cristianismo e o evolucionismo são antagônicos. Compreender a narrativa da criação. Muito interessante esses objetivos específicos. E aqui eu começo com algumas considerações introdutórias, de acordo com o comentador da lição, pastor Ezequias Soares. Então, a doutrina de Deus realmente é um tema extremamente vasto, muito amplo, que eu acredito que não foi o objetivo também do comentador da lição esgotar esse tema, até porque ele não iria conseguir, e também não é o nosso objetivo aqui. E nem mesmo os grandes tratados de teologia sistemática conseguem esgotar tamanho assunto, a doutrina de Deus, a teologia, teós, e logia, estudo de Deus, discurso de Deus, tratado de Deus. Então, não temos condições de esgotar esse tema, é muito vasto. O enfoque dessa lição é mostrar, evidenciar a unidade de Deus e o monoteísmo judaico-cristão e a obra da criação. Então, são esses dois pontos centrais. Então, é muito evidente, muito claro, quando nós observamos as páginas tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, observamos que há realmente um abismo muito grande, entre a visão, a cosmovisão cristã, o criacionismo, e o evolucionismo. Então, são praticamente dois polos antagônicos, duas cosmovisões antagônicas. Sem sombra de dúvida, não há na Bíblia espaço para a teoria da evolução nas suas diversas versões e tendências, não. Então, realmente precisamos deixar isso bem claro. Nós entendemos claramente que o ponto de vista bíblico ele não é incompatível com a ciência é verdadeira, mas quanto à questão da evolução, tem muitos pontos realmente que vai na contramão. O ponto central dessa lição é destacar que nós, que fazemos parte da visão judaica cristã, cremos que um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, é o Criador do céu e da terra. Esse é um ponto central. O primeiro tópico da lição vai tratar sobre o único Deus verdadeiro, E aí a expressão no tópico 1.1, o Shema. O Shema, na verdade, está escrito muito claro lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que trata sobre essa expressão imperativa de ouvir, de obedecer, vai indicar esse versículo aí, destaca a confissão de fé da comunidade judaica, como está escrito aí no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então esse é o Shema,
é o Shema israelense, conclamando, né, o povo judeu a reconhecer o senhorio de Yahvé, de Deus, Criador dos céus e da terra. Então, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, o Shema realmente é uma expressão imperativa que nos ensina claramente, né, que nos ensina que o judaísmo, o Deus dos judeus, o Deus do judaísmo é exclusivista e soberano nos seus decretos. Então, a cláusula final, né, o único Senhor, também se traduz pelo o Senhor é um. Não existe uma pluralidade de divindade. Nós observamos que existem outras organizações religiosas, como por exemplo o hinduísmo, tem cerca de 340 mil divindades. Realmente é muita coisa, muita divindade criada pela mente humana. Então, conforme as versões espanhola, Reina, Valera e Judaica, conhecida no Brasil como a Bíblia Hebraica, né? O ponto 1.2 da nossa lição, né, nós já destacamos aí a questão do Shema, é a convocação, e nós temos aí, na verdade, o único Deus verdadeiro, ou seja, um teísmo propagado pelo judaísmo e também pela cosmovisão cristã. Na verdade, destaca a questão do monoteísmo, diferentemente do politeísmo. O monoteísmo, a própria expressão já está dizendo, né? Mono, um, e poli, mais de um. Então, monoteísmo é a crença numa única divindade. Então, na verdade, o judaísmo propaga de sobremaneira um monoteísmo teísta, ou seja, um único Deus, Criador dos céus e da terra. Então, é a crença, um só Deus, e se distingue, né, como eu destaquei, do politeísmo. Então, as principais religiões monoteístas, em destaque, nós temos o judaísmo, com cerca de 15 milhões de seguidores. Nós temos aí, derivado do judaísmo, nós temos o cristianismo, né, com cerca de 2 bilhões de seguidores na face da terra, e aí vindo secundada pelo islamismo. Então, essas três organizações religiosas, elas propagam um monoteísta. Agora, lembrem que dentro da visão do islamismo, vamos ver o monoteísmo, logo no seu início, o islamismo ele era politeísta, e logo no transcurso da história se tornou uma religião monoteísta. Mas o monoteísmo islâmico não é bíblico, né? O pastor Ezequiel Soares, nos seus comentários, deixa bastante isso claro, e nós corroboramos também nessa vertente. Então, o Deus do islamismo é Alá, em árabe, né? O Deus dos muçulmanos é outro Deus, e não o mesmo Deus Javé, que a Bíblia nos ensina de uma forma bastante clara nas páginas, tanto do Antigo como também do Novo Testamento. Então, Alá é um dos deuses da Meca pré-islâmica, Deus da tribo dos Coraxitas, de onde veio Maomé, que adotou como a divindade de sua religião. Então, o nome Alá não vem das páginas bíblicas. Os teólogos muçulmanos, eles tentam, né? Eles se esforçam para tentar provar isso, mas, na verdade, nós observamos que os anais históricos não corroboram, e teológico não corroboram nesse sentido. Então, em síntese, né, o único Deus verdadeiro, no tópico 1.2, nós vamos destacar a questão do monoteísmo, como sendo aí uma crença exclusiva da visão judaica cristã. O tópico 1.3 da nossa lição vai destacar o monoteísmo judaico-cristão. Como nós já referimos, essas três organizações religiosas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são monoteístas. E aí, na verdade, esse monoteísmo cristão, né, foi herdado do judaísmo, né, com base no Shema, ou seja, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ouve Israel, o Senhor Deus é um único Senhor. Então, a visão monoteísta judaica cristã corrobora nesse sentido aí. Então, Jesus não somente ratificou, confirmou, atestou o judaísmo judaico nas páginas do Antigo Testamento, como também, né, o Deus Javé em Israel, mencionado em Deuteronômio, conforme o texto que nós já mencionamos. Assim, o Deus de Israel é o mesmo Deus do cristianismo, é o nosso Deus. Paulo,
pregava aos judeus, pregava aos gentios, né? Paulo era conhecido como doutor dos gentios, tanto pregava para os judeus, como também pregava para os gentios. Os gentios são aqueles povos que não são judeus, que não são cristãos, né? São chamados gentios. Então Deus, nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Lucas, aí no seu segundo volume, no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 22, versículo 14, enfatiza de forma cabal essa verdade tão clara concernente ao monoteísmo judaico-cristão. Então, meu querido irmão, do programa Expressão de Saber na EBD, nessa segunda lição, é importante que o professor e o caro aluno possam absorver de uma forma bastante clara essa maravilhosa lição que trata sobre o único Deus verdadeiro e a criação. Agora, no tópico 2 da nossa lição, nós vamos abordar a questão da criação versus evolução. Então, são dois polos antagônicos, ou seja, duas cosmovisões que precisam ser bem destacadas. Então, no tópico 2.1 da nossa lição, o modelo criacionista, ou seja, o criacionismo é uma posição que propõe ser a origem do universo e da vida resultante de um ato criador intencional. E aí a gente pode até observar que esse ato intencional ele surge lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde o texto está bem claro, patente nas páginas bíblicas: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então está aí a declaração realmente bastante intencional de um ato criador formando, né, do nada, bara ou bará, ou seja, na expressão hebraica, ex nihilo, essa expressão também latina, vai corroborar nesse modelo criacionista. Então, essa cosmovisão, essa lente de enxergar o mundo, né, é a visão criacionista, que é encarada com suspeito por a unidade científica, a comunidade científica, né, incrédula, a considera uma proposta meramente religiosa. Bom, precisamos ter cautela nesse aspecto e analisar cada caso. É verdade que a explicação religiosa tem por base a fé, com base no escritor os Hebreus, aí como está escrito aí no slide, aí eu coloquei, destacando, o escritor os Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, as moléculas, né, o átomo, a olho nu você não consegue ver. Então Deus forma o universo de partículas ocultas, me entenda a minha colocação aqui, partículas essas que a olho nu a ciência não consegue detectar. Então, como o texto está bem claro aí, de modo que aquilo que se foi formado não foi formado o que é visível, ou seja, o que é formado foi formado o que era invisível. Né? Então a gente percebe claramente um ato criador de um ser soberano por trás desse ato da criação. Então esse é um ponto que a visão, o modelo criacionista defende, né? E nós propagamos isso com muita clareza. O tópico 2.1, o modelo criacionista, né? O físico Adalto Lourenço, né? Corrobora, né? É um apologista dentro desse modelo criacionista, expõe no seu livro A Igreja e o Criacionismo uma estrutura interessante sobre o cristianismo que eu quero destacar aqui para vocês. Então, a visão criacionista, ele destaca o criacionismo científico. E dentro da visão, cosmovisão do criacionismo científico, nós podemos destacar algumas questões. Criacionismo científico não trabalha, afirma o Adalto Lourenço, não trabalha com pressuposições religiosas, não trabalha, mas possui implicações religiosas, isso é importante. Olha só o que diz o físico Adalto Lourenço: não trabalha com pressuposições religiosas, mas possui implicações religiosas. Ou seja, o criacionismo científico baseia-se em evidências lógicas, né, em experiências lógicas, leis, testes científicos. Então esse é um ponto interessante, né, dentro da visão aí do físico Adalto Lourenço, o criacionismo científico. Em contrapartida, nós temos também o criacionismo religioso.
O criacionismo religioso, em detrimento ao criacionismo científico, trabalha com pressuposições religiosas. Olha, você percebe que o criacionismo científico trabalha com pressuposições, não trabalha com pressuposições religiosas. Em contrapartida, o criacionismo religioso trabalha com pressuposições religiosas. O criacionismo religioso ele trabalha com possíveis implicações científicas. Não deve ser contra evidências lógicas, leis, testes científicos. Então, dentro dessas duas visões do criacionismo, como afirma Adalto Lourenço, é possível realmente nós aprendermos e abstrairmos grandes ensinamentos do criacionismo, tanto científico, né, que é defendido pelo Adalto Lourenço, e também eu defendo, e o criacionismo religioso. Então, essa comparação é muito importante você passar isso, essas duas visões, dentro dessa explicação aqui que eu estou me referindo, citando esse cientista, né, cristão, criacionista Adalto Lourenço. Ele destaca, repito, aí no slide você observa, o criacionismo científico e o criacionismo religioso. Então, meu caro irmão, meu caro professor do programa Expressão de Saber na EBD, é interessante você destacar isso muito bem. O modelo criacionista, descobertas ao longo do século, confirma que causas inteligentes empiricamente detectáveis são necessárias para explicar estruturas biológicas ricas em informação e a questão da complexidade da natureza. Disso nós entendemos que surge um conceito muito interessante, a questão do design inteligente, ou seja, a própria natureza. O salmista, no capítulo 19, versículo 1, diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, a exuberância do ato da natureza, do ato criador de Deus, realmente mostra a sua exuberância, mostra a sua complexidade. Aí evidencia a questão do design inteligente. É interessante, por trás, meu caro telespectador, meu querido internauta, meu querido irmão, professor da Escola Bíblica Dominical, olha só, interessante, por trás de um quadro, um belíssimo quadro, pressupõe um pintor. Por trás de uma grande escultura, pressupõe um escultor. Por trás da criação do universo, pressupõe um criador, um formador, um iniciador. Então, o design inteligente, ele surge porque alguém criou dentro da complexidade da natureza. Então, a gente percebe aí na imagem, o criacionismo e o design inteligente podem ser interligados, mas não são a mesma coisa. Então, são duas visões, né, que encaram o ato da criação de uma forma, em óticas diferentes, mas, de uma certa forma, ambos se interligam, mostrando que por trás da criação existe um Criador. Então, isso é um ponto interessante. Destacamos também o design inteligente, é uma teoria científica com consequências empíricas desprovidas, afirmamos, de qualquer compromisso religioso. Como afirma aí, ela propõe a detectar empiricamente se o design observado na natureza é genuíno ou um produto das leis da natureza, necessário do acaso, afirma Adalto Lourenço. Então, nós observamos que o modelo do criacionismo é perfeitamente possível. Então, a proposta e a metodologia de ambos não são iguais, pois nem todo criacionista aceita a teoria do design inteligente, mas e vice-versa, mas se interligam dentro dessa pesquisa extremamente relevante. Então nós observamos aí, então o modelo científico do design inteligente propõe que o mundo foi criado, mas não tem como provar em laboratório que Deus criou. Então não tem como colocar num tubo de ensaio, me refiro ao design inteligente. O modelo evolucionista, Charles Darwin, o darwinismo, no século XIX, né, e aí a segunda metade do século XIX, Charles Darwin. Na verdade, as concepções do modelo de Charles Darwin não é nova. Na verdade, a questão é que ele publicou, né, dentro da sua obra, mas outros também, antes dele, já tinham pesquisado sobre a questão do processo evolutivo, mas ele ganhou toda a credibilidade devido às suas publicações. Algumas obras, Darwin é o mais famoso pela obra Origem das Espécies, publicada em 1859.
né? Local de nascimento, Inglaterra, formação naturalista e biólogo. Principais ideias: a vida com suas vários poderes, sendo originalmente soprada pelo Criador em algumas formas ou talvez uma só. Mesmo dentro dessa visão evolucionista, Darwin cria que houve um ser superior. Alguns dizem o contrário, que não. Após a morte, sua filha se tornou o capelão do diabo. Darwin afirmou: a evolução é apenas uma teoria e não um fato. E aí, por exemplo, isso põe por terra essa declaração, a teoria evolucionista. Então, entra em cena a questão do modelo da cosmovisão criacionista e também do design inteligente. Ou seja, onde que a evolução é apenas uma teoria, não um fato comprobatório de evidências que, na verdade, o universo surgiu. Então, nós corroboramos, e essa lição aponta o único Deus verdadeiro e a sua criação. Então, a teoria evolucionista nunca se sustentou-se. É um fato. A teologia evolucionista nunca se sustentou. Isso é um fato comprobatório. Quer você aceite, quer você não aceite. Tópico 3 da nossa lição vai tratar a criação do universo. A criação, segundo o relato bíblico, é uma sequência de atos sobrenaturais, sem sombra de dúvida. Na verdade, a vida é um milagre. O universo, por trás dele, foi ato de um ser superior que criou os céus, criou mais de 100 bilhões de galáxias, para que você possa ter uma ideia. Se você observar a nossa Via Láctea, onde está aí vários planetas, vários asteroides, né, várias estrelas, inclusive a nossa Terra, né, da qual nós fazemos parte, vivemos nela, mas existe mais de 100 bilhões de galáxias. Então, a Terra é como se fosse uma poeira cósmica, né? Então, dentro do intervalo de tempo, né, no qual Deus criara o universo, como assim a Bíblia assevera no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, se a Bíblia falou, está falado, meu irmão. Está falado. Não tem mais o que questionar. Logo que o ser humano, lógico que o ser humano é um ser pensante, ele começa a questionar, começa a verbalizar, começa realmente a especular. Isso é típico do ser humano. Não tem nenhum problema, contanto que compreendamos que o universo, a criação do universo, surgiu do nada. Ex nihilo é uma expressão latina que expressa, né, o surgimento desse nada. Então, toda a natureza foi criada à existência por meio da intervenção de um ato superior, de um ato divino, no caso da parte de Deus, conforme o salmista no capítulo 8, versículo 3 e 8, nos corrobora, nos evidencia neste sentido. Precisamos ter essa visão de forma bastante clara. Então, a teoria do Big Bang, ou Big Bang, por exemplo, se encontra nesse impasse. Segundo essa teoria, o universo teria vindo à existência por meio de leis físicas estranhas e desconhecidas, afirma Adalto Lourenço. Para Adalto Lourenço, essa é justamente a definição científica para milagres. A atuação de leis físicas estranhas e desconhecidas, afirma Adalto Lourenço, e corroboro, concordo plenamente, é justamente isso que está escrito lá no escritor dos Hebreus, capítulo 11, né? Então, na verdade, essas leis físicas desconhecidas, estranhas, desconhecidas, nada mais é do que milagres, né? E então, a criação do universo foi, na verdade, uma manifestação sobrenatural, milagrosa da parte do Deus Criador dos céus e da terra. Então, dentro dessa visão, precisamos. Existe também outra expressão hebraica chamada barar, ou seja, arcabara. Deus criara realmente do nada. Então, é uma expressão extremamente relevante dentro do contexto de Gênesis capítulo 1, versículo 1. A criação do mundo material. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? No primeiro dia disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então, criou os luminares, né? Então, a gente percebe no segundo dia, né? Gênesis capítulo 1, versículos 6 e 8, chamou Deus, né, ao firmamento de céus. Firmamento ou a expansão, né? Então, a expansão dos céus, primeiro ele criar a luz, depois os céus, no segundo dia. No terceiro dia, né, do ato criador de Deus, o aparecimento da terra firme, a gente percebe isso. No quarto dia, a organização do sistema solar,
a gente vai destacar aí o surgimento do Sol, da Lua, das estrelas, a função dos dois astros reis, o Sol e a Lua. Com a Lua controla o dia, a noite, o Sol regula os dias e os anos, a Lua, semana, mês, as estrelas, as estações, isso no quarto dia do ato da criação divina. A gente percebe no princípio criou Deus os céus e a terra, no quinto dia o surgimento da fauna marinha, né? Todas as variedades de aves, grandes peixes, pequenos peixes, né? A diversidade, né, da biologia, realmente um presente criado por Deus no quinto dia do seu ato criador. E aí a gente percebe no tópico 3.3, depois de Deus ter criado o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quinto dia, sexto dia, no sétimo dia a gente vai destacar aí a criação da obra-prima de Deus, que é a coroa da criação, a criação do ser humano, né? E aí o registro nas páginas bíblicas ele é duplo, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, e também no capítulo 2, tratando sobre a criação do ser humano, né? A obra-prima de Deus, de uma forma bastante contundente. Essa imagem, né, é na verdade uma pintura de Michelangelo, né, mostrando a criação do ser humano, né, uma obra realmente esplendorosa desse pintor italiano. Então a criação do universo, como foi a criação do homem, né? A criação do homem foi precedida por um solene conselho divino, mas Moisés leva-nos a conceber o decreto de Deus quanto à criação nas seguintes palavras: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ou seja, Deus criar o homem à sua imagem e semelhança. É interessante destacar que essa imagem e semelhança que Deus criara do homem é no aspecto moral, é no aspecto da razão, é no aspecto da inteligência, não propriamente dito, né, no aspecto físico, mas no aspecto moral, no aspecto racional e da inteligência de Deus também em relação ao ser humano. A criação do homem é um ato imediato de Deus. Deus tem o poder soberano para fazer o que lhe apraz. Está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi, como assim Deus decretou. E disse Deus: produz as águas abundantemente répteis, os seres viventes, né, voem, aves sobre a face de expansão dos céus. E a criação do homem foi criado segundo um tipo divino. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, como assim eu já destaquei, a imagem moral de Deus, a inteligência de Deus. Então os elementos da natureza, Deus pega o próprio homem do pó da terra, os elementos, né, destacando e faz um ser vivente, né, pegando aí o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre. Então os elementos que tem na terra, Deus forma o homem, né, do barro, da terra, de uma forma grandiosa. Então a gente percebe que o homem foi criado coroa da criação de Deus, né, mostrando que Deus realmente dá um lugar de destaque ao ser humano. Então foi dado o dever e o privilégio ao homem, ao ser humano, de fazer com que toda a natureza e todas as demais criaturas colocadas abaixo do seu governo servisse a sua vontade e seu propósito. Então a gente destaca esses pontos aí nessa lição, meu caro irmão, meu dileto internauta, professor da Escola Bíblica Dominical, que está assistindo essa aula, esse vídeo, né, no programa Expressão de Saber na EBD. Então, fique com essa lição, medite e dê uma boa aula para que os seus alunos possam se edificar. E para concluir, destaco: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3. E todos nós digamos, né, dizei às nações: o Senhor reina. O Senhor reina porque Ele é o único Deus verdadeiro e Criador dos céus e da terra. Então, dentro dessa segunda lição, mostrando a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos no programa Expressão do Saber na EBD. Então, fico com Deus, um forte abraço, até o próximo programa, a próxima lição, em nome de Jesus.